Olá, pessoal! Hoje aqui na Doura Literária, na sessão Respirando Conhecimento, a gente tem o maior prazer de receber a psicóloga Ana Noemi, que eu confesso, eu trato só de Noemi porque eu conheço há mais de 20 anos. E ela nos deu esse tempinho na agenda, porque estava apertado gravar essa entrevista. E nós terminamos hoje com a entrevista dela, o nosso Janeiro Branco, né? Mês dedicado à saúde mental. E eu vou pedir para a Noemi para ela falar um pouquinho sobre a trajetória dela profissional e já manda a primeira pergunta. Estamos muito ansiosos nesse mundo, sim ou não? Querida, a palavra é sua. Oi, oi, Eliane, obrigada. Um prazer estar aqui com você, principalmente por essa causa tão nobre, né, que é Janeiro Branco. Na verdade, eu costumo dizer que janeiro é o mês só da conscientização, né? Mas essa é uma conversa e um assunto que deve perpassar o ano inteiro, né? E a gente não pode esquecer de falar sobre isso, né, com muito respeito, com muito cuidado. Mas falando um pouquinho antes da minha trajetória profissional, foram mais de 15 anos atuando em empresas no mundo corporativo. Vivenciei aí grandes empresas, uma delas como a Fiocruz, mas chegou no momento da vida, né, que eu costumo dizer que quase todo mundo passa por essa fase, né? Às vezes passa despercebido, ou a gente não deixa passar e segura para a gente, né? Que é o momento de falar, será que eu estou fazendo o que eu realmente quero fazer, o que realmente me faz feliz, né? O que realmente está linkado ao meu propósito de vida? Então, assim, em 2024 para 2025, eu saí do mundo corporativo para atuar aí integralmente na clínica e hoje, né, além da minha formação em psicologia, eu tenho também uma pós em terapia cognitiva comportamental e atendo, a partir do TCC, adultos, idosos, jovens, que precisam aí ressignificar um pouco das suas histórias de vida, né? Saírem, de lugares, ah, de doença, mas não doença física, doença mental, aquela doença da alma, né? Então, meu papel é apoiar essas pessoas a serem resgatadas. Bom, e se você me permite já começar falando, estamos muito ansiosos? Estamos muito ansiosos desde sempre, né? Mas aí eu gosto de falar também, Eliane, que a ansiedade faz parte, né, da nossa vida, do cotidiano, e ela é extremamente importante, né? É porque hoje a gente, infelizmente, vive uma ansiedade doentia, né? Mas a ansiedade, ela faz parte lá do nosso cérebro primitivo, né? Quando os nossos antepassados precisavam realmente fugir dos grandes perigos da vida, precisavam se preparar ali para a caça, né? Para um abrigo. O cérebro, ele nos protegia, né? Preparando todo esse ambiente para que a gente vivesse ali aquela ansiedade de maneira saudável. Então, era uma ansiedade que fazia com que a gente resgatasse o que era importante na vida, né, como um alimento, um abrigo, um lugar aquecido, tentar recuar aí de perigos como animais enormes, tal. Só que hoje essa ansiedade ela se configura de outra forma, né? O que que reflete nos dias de hoje, né? E sabe o que que é interessante, Eliane? Isso não tem a ver com o momento da vida, né? Eu atendo, como eu comentei, idosos, jovens, jovens adultos, e todos nós estamos muito ansiosos, porque a vida tem nos permitido viver um ritmo muito frenético. Eu costumo dizer que a gente coloca o 2.0 no celular para ouvir um áudio, né? Porque agora a gente já não consegue mais ouvir um áudio em ritmo normal, porque é lento, e a gente vive também em 2.0 na vida, né? É aquela situação em que a gente dificilmente está fazendo só uma coisa por vez, né? Nós, mulheres, então, temos muito dessa Sim, vivência, sim, né? nós sabemos muito bem o que é fazer Exato, várias coisas ao mesmo tempo. E como você exatamente. muito bem falou, parece que a gente está o tempo todo é, correndo.
sempre correndo. Só vou fazer uma interrupçãozinha, porque só para te dizer o seguinte: na entrevista do Dr. Tiago, psiquiatra, ele dizia que a ansiedade é um processo, como você disse, positivo também, né? Porque ela nos Sim, impulsiona. natural, E que, exato. e que ele diz, ele, psiquiatra, que primeiro é preciso que o ansioso passe pelo psicólogo, que tem que ser o psicólogo a fazer essa ponte com o psiquiatra. Mas que a Perfeito. correria está tão grande que as pessoas primeiro procuram o psiquiatra, como se a medica, como se o remédio, né, fosse solucionar. Então, ele, Sim. na entrevista desse Janeiro Branco que eu fiz com ele diz isso. Não, o ideal é que nós pudéssemos ser o psicólogo a indicar, de acordo com a sua prática, aquele que deve ou não precisar disso. Mas continua que você está uma gracinha falando. E é isso mesmo, assim, Eliana, só falando sobre esse ponto, porque isso é fundamental, né? E ousa dizer que esse momento, né, atualmente, a gente tem tido ganhos muito grandes com esse vínculo da psiquiatria com a psicologia. E nem sempre foi assim. Infelizmente, né, por muito tempo houve aí um certo preconceito de ambos os lados, né? A psicologia resguardada ali com a questão medicamentosa e a psiquiatria também achava um pouco subjetivo demais o processo terapêutico, né? Mas hoje a gente vive vamos dizer, um início e o desenvolvimento de um processo de mãos dadas. E é isso. Eu concordo muito com o Tiago, né, que você comentou, Tiago, porque a terapia é um momento de reestruturação cognitiva. E o que que acontece nessa reestruturação cognitiva, né? A ideia não é que você deixe de ser ansioso. Isso não é possível, né? Mas o importante é que você entenda quais são os gatilhos dessa ansiedade e de que forma essa ansiedade ela pode ser naturalizada no sentido que ela não se torne doentia, né? E aí a gente fala, né? É muito comum os psicólogos comentarem que as pessoas não chegam para nós dizendo: olha, Ana, eu quero tratar uma ansiedade, eu estou extremamente ansiosa, o que que eu posso fazer especificamente sobre isso? Normalmente essas pessoas vêm sobrecarregadas, extremamente exaustas, com dificuldade de dormir, irritadas, tristes. E normalmente a gente se aprofundando na conversa, a gente consegue perceber aí quadros de ansiedade clássicos exatamente por todo o ritmo intenso e frenético que a vida tem nos imposto, né? Então, hoje, o que que acontece? A medicina ela está tratando muito mais os sintomas, né? Toda essa dificuldade que as pessoas estão trazendo. Eu não consigo dormir, eu estou irritada, eu não consigo me concentrar. E aí, né, a medicina, com seus remédios, seu processo medicamentoso, ela traz ali um alívio imediato para aquelas pessoas, né? Mas não um tratamento em si que cabe aí sim a psicoterapia, né? E aí eu não estou falando nem da minha abordagem, que é a terapia cognitiva comportamental, que tem um viés mais prático, né? Mais cotidiano de dia a dia. Eu estou falando realmente de um olhar mais profundo para a causa daqueles sintomas. Mas, de fato, a coisa ela está um pouco invertida, né? Quando as pessoas chegam a mim, muitas delas, quiçá a maioria, já estão sendo medicadas e nem sempre, sabe, Eliane, isso é importante dizer, elas estão sendo medicadas ali com acompanhamento de um profissional, de um psiquiatra. Elas estão ali naqueles medicamentos que são mais fáceis de conseguir e que já são conhecidos na maioria como remédios de alívio, né? E aí, dando nome, um Rivotril da vida, sim, né? nós Algo falamos que sobre isso. exato, isso é muito comum, muito comum. A pessoa já chega com essa queixa falando: olha, eu já estou tomando um remedinho, né? Que aí realmente eu não estava conseguindo mais, né? Eu não estava conseguindo trabalhar, eu não estava conseguindo estar saudável ali no meu ambiente familiar ou com meus amigos. Então a pessoa ela já traz esse problema e muitas vezes já com um remédio, né? Que nem sempre é o remédio indicado, né, e ideal, realmente, que seria prescrito por um profissional, por um psiquiatra.
terapia cognitivo-comportamental. Você pode falar Comportamental. só um pedacinho, só um pouquinho sobre ela, assim, Claro. como é que é isso? Porque às vezes a pessoa fala, eu faço TCC, mas não sabe nem É, direito, né? Eu falo isso porque eu faço terapia há muito tempo. Eu fui salva pela terapia de muitas maneiras, né? Porque a gente acaba sendo salva no sentido do autoconhecimento, de sim, evitar os gatilhos, de mudar a sua vida. Então, é perfeito. claro que passei também pelo medicamento, porque quando chegou a terapia, a coisa já tinha avançado muito, mas, nossa, fazer terapia, eu também conversei isso com o Tiago da mesma forma, era uma coisa que todo mundo tinha que fazer sempre, É um né? privilégio, É né? um É um privilégio. privilégio. Ele, Hoje em é, ele, ele dia, falou, inclusive, da questão do SUS, que o SUS precisava ter um exato, atendimento desse, porque aí, exato. aí nós, digamos assim, seria uma sobrecarga menor para todo o sistema de saúde, porque, como você falou, quando você não está se concentrando, você não trabalha bem, você não fica bem, você falta o Exato. trabalho, você não dorme, enfim, Então, fala um pouquinho É, dessa teoria. Eliane, só antes de falar um pouco sobre o TCC, eu quero pegar um gancho com isso que você falou, porque isso é um dado bastante alarmante, né? Assim, Uhum. no ano passado, há estudos assim, estudos sérios, sabe, sobre saúde mental no mundo como um todo, falando que hoje cerca de 40% dos afastamentos do trabalho tem sua causa em saúde mental. E isso a gente sabe, eu que vivi no mundo corporativo, sei isso bem de perto, que muitas dessas causas são subjugadas, né? Então, quando chegam ali para conhecimento, né, dos gestores, da empresa em si, nem sempre ela vem com aquele viés, realmente, ali, aquele retrato, aquele CID, né, que é ali o registro de que tipo de doença mental aquela pessoa, né, foi diagnosticada, né? Então, acho que é importante também a gente ter em mente disso, né? O quanto a questão da saúde mental impacta a produtividade, né, de um país inteiro, né? Então, Sim. não é só uma questão individual, é também uma questão coletiva, E de né? família também, porque De impacta uma família, família. sem dúvida, sem dúvida. Eu majoritariamente atendo mulheres, né? Assim, atendo poucos homens, mas 80% das pessoas que eu atendo são mulheres, assim. E a gente vê, chegando ao consultório, a terapia, mulheres extremamente adoecidas, e disfuncionais, né? Porque não estão conseguindo mais dar conta, né, de tanta demanda, que é a demanda profissional, a demanda de casa, a demanda materna, né? Então, essas mulheres realmente estão chegando a um ponto do corpo falhar, A né? E demanda aí, da beleza, a que a gente demanda da vê, beleza do corpo perfeito, porque é isso, né? é isso. Hoje, até esse mundo do bem-estar, né, que a gente fala tanto, né, que é importante para a saúde mental, ela virou uma cobrança. Não basta, por exemplo, você fazer uma skincare de 2 produtos, você lavar seu rosto e passar um protetor solar. Então, tem 10 etapas que as redes sociais mostram com as mulheres com as suas peles belíssimas. E isso, mais uma vez, né, exige de você a perfeição. Poxa, será que é por isso que minha pele não está boa, né? Ou então eu não estou malhando todo dia, 2 horas por dia. Então, assim, até isso a indústria da beleza vem nos cobrando e nos sobrecarregando, né? É Bom, muito interessante isso, porque isso é mais verdade ainda para a pessoa mais idosa. Eu tenho observado isso. Você não pode ter 65 anos em paz com o seu cabelo branco. Não pode, sabe? Porque suas sempre assim, ruguinhas, né? com as Não suas pode. rugas, passando lá seu creminho, né, com as suas olheiras, porque, nossa, né, se você tem olheira, prepare-se, porque quando você fica mais velha, a olheira piora, ela fica pior. Já vou até me acostumar, porque Então, as pois minhas estão é, aqui. e assim, eu percebo isso, como o etarismo, ele é verdadeiro, nas pequenas coisas, sabe? Nas Exato. pequenas coisas. É, Então, é muita cobrança, e eu percebo que nós mulheres somos cobradas e não mudou muito desde lá de trás, quando eu tinha 18 anos, para agora. Né? Nós continuamos sendo muito cobradas. E é.
sabe? É aquilo. Ou você sente muito por quem cobra, tudo bem, fica cobrando, e você se protege disso com outras coisas, ou senão você realmente vai chegar, adoece realmente. Adoece você olhar para aquele sorvetão e pensar assim: se eu comer esse sorvete, eu estou contrariando a nutricionista. Se eu não faço a ginástica, eu estou contrariando não sei quem. É Eu fiz uma difícil de entrevista em janeiro, viver, agora né? em janeiro, com um educador físico também, e ele dizia isso, das coisas importantes da atividade física para o corpo. Mas aí você querer alcançar aquele corpo, o tempo passa, né? Como dizia Cazuza, o tempo não para. Ou você acompanha esse tempo que não para, ou então vai pirar o cabeção. Mas, E é isso, assim, o que era para ser prazeroso, né? E aí você tocou, eu quero falar sobre o TCC, mas a gente já falou sobre tantos pontos importantes que eu vou voltar prometo nele me sem calar. dúvida. Não, imagina, é porque esse tema é riquíssimo, né? É, Quando a gente fala de atividade física, hoje, eu, Ana, né, prescrevo, se é que eu posso dizer assim, porque eu não sou médica, né, mas sempre que possível, né, que eu vejo ali que uma pessoa tem sua saúde em dia, tá, realmente com a possibilidade de se movimentar, de ser uma pessoa mais ativa, eu saio do processo terapêutico recomendando, né, a atividade física, porque aí isso já é comprovado, né? O quanto ali a dopamina, a serotonina que é gerada naquele momento ali implica, né, nas suas conexões cerebrais e gerando aí uma série de ganhos emocionais, né? Mas sem dúvida, se isso começar a ser se tornar pesado comparado, né? Eu abri as redes sociais e falar, caramba, eu fui na academia 3 vezes, mas ali a artista ou aquela pessoa que eu acompanho foi todos os dias e o corpo dela está muito melhor do que o meu. Isso deixa de ser motivador, deixa de ser positivo e vai ser mais uma sobrecarga para esse corpo e para essa mente, né? Então, quando eu falo, né, dessa questão da atividade física e também da alimentação, porque é tudo um combo, né? Se a gente for olhar de maneira holística, tudo isso impacta muito a nossa saúde mental. Eu falo muito sobre o cuidado com as comparações. E aí eu costumo sim, dizer, se você tiver que se comparar, se compare com você mesmo, tá? Tira uma foto do teu corpo, se você quer, né, acompanhar esse processo e vai medindo ali depois de um certo tempo, depois que você tiver ali realmente com uma certa constância, se compare com você. O ganho é seu, né? O corpo é seu. Então não dá para te comparar com ninguém, porque a vida de ninguém é igual. Né? A gente não sabe o que aquela pessoa ali usa de produtos ou faz sim. de tratamentos Massagem. Hoje estéticos. tem muito Enfim, aparelho, né? Para exato, tudo. a gente não sabe, a rede social é um recorte. Então, que a atividade física seja prazerosa, né, e um grande benefício para a saúde mental, e não mais um peso. Isso eu acho importante deixar claro, porque, mais uma vez, parece que a gente está distorcendo o que é positivo para ser mais uma cobrança. E Exatamente. aí, falando da TCC brevemente, né, existem várias linhas da psicologia, né, mas eu sempre gostei e tive muito interesse com a TCC porque, para além da praticidade, né, quando a gente fala de uma terapia mais prática, no qual você sempre finaliza ali com uma reflexão e um exercício que você vai levar para a tua semana, né, ou para os seus dias que recorrem ali depois da terapia, não como uma atividade que pese, eu vou sair da terapia tendo que fazer um exercício, não, mas como uma reflexão potente para que aquilo perdure. Mais do que essa praticidade, o que eu gosto muito da TCC é o olhar de que a forma que a gente enxerga o mundo, a forma como que a gente se conecta com esse mundo, com as relações, né, com as nossas tomadas de decisão, com aquilo que é consciente ou não para a nossa vida, interfere no nosso comportamento. Então, eu acredito piamente nisso, né? A forma que a gente se enxerga, a forma que a gente se relaciona, acreditando, né, no que é possível alcançar, naquilo que a gente consegue fazer, na mudança que a gente quer gerar em nós mesmos, isso tudo impacta a forma com que a gente se comporta.
né? E essa dízima, ela está muito atrelada na TCC à questão da autorresponsabilidade, né? É claro, né, que a gente sabe das interferências na vida, né, o quanto as relações profissionais, familiares, né, elas impactam, elas podem ser positivas ou tóxicas, mas a grande pergunta que eu sempre faço no processo terapêutico é: qual é a sua responsabilidade sobre isso? Né? Você consegue mudar a característica de alguém? Não. Então, o que você consegue fazer a partir dessa visão e dessa percepção? Então, a terapia cognitiva comportamental, ela traz um senso de responsabilidade e de gerar mudança em si mesmo para impactar as relações. Então, eu vejo isso assim como algo muito rico, né? Porque a gente sai de um papel de vítima. Sem é, dúvida. é, e isso não quer dizer que outras linhas não sejam eficientes, né? Sim, sim, Mas claro. é o que eu enxergo com muito positivo. A gente sai do papel de vítima para um papel de protagonista. Eu sou dona dessa história e eu posso, a partir, né, do autoconhecimento, da autoinvestigação, fazer uma história diferente. Então, eu gosto muito da TCC por conta disso. E assim, é muito importante isso, né? Não sermos os nossos algozes, né? Sairmos dessa coisa de que, ai, porque o outro não vai mudar e nem nós vamos Uhum. mudar o outro ou as situações, né? Então, que a gente mude, que nós possamos Isso. mudar para que a gente possa impactar melhor para nós a vida que a gente vive. E assim, a gente para poder. Nós também percebemos que os nossos filhos, os nossos netos, os mais jovens, são muito impactados por isso, porque as pessoas mais velhas, elas têm os seus mecanismos, né, de defesa, não todas, mas algumas que já desde antes começaram a perceber esse mundo, né, meio como uma selva que a gente tem que ir andando devagar para não cair na toca do leão. Agora, as nossas crianças, os nossos. Bom, quando eu digo as nossas crianças, você tem uma criança, eu tenho as minhas crianças grandes, mas É, as crianças. Você percebe essa ansiedade nos pequenos, porque eu percebo. Eu vejo sem nos meus dúvida. netos, isso é um negócio assim. As telas, como tem tela, como tem Sem coisa para dúvida. ver, como tem dedinhos rolando. Fala um Pequenos pouquinho dedinhos, né? Ampliando imagens, né? Rolando. E, disso. assim, praticamente ninguém ensinou, né? Ninguém A gente ensinou. vive uma era das crianças digitais. Nós não somos dessa era, né? Essas Não, crianças já nasceram, né, nesse mundo digital, nesse mundo virtual. Meu filho fala sobre IA como se soubesse profundamente o que é o ChatGPT, Gemini, enfim, ele fala com uma você propriedade. Você imagina, se você não é dessa era digital, eu que conheço você há mais de 20 anos, É, você imagina eu, né, que eu estou pois é. aprendendo um pouco sobre isso para mostrar o meu trabalho, mas eu não sabia nada. E eu vejo meus netos, entendeu? É assim uma coisa impressionante. E sabe o que que é interessante disso? E realmente, assim, você está falando de eras diferentes, né? Na sua época, né, esse acesso ele não existia. Na Não minha existia. época, começou-se a ter o acesso, e eu lembro até hoje, isso me marcou profundamente, quando chegou a internet lá em casa, né? Eu morava até em Recife, não morava aqui no Rio. Eu lembro que a internet ela era lenta, ela era de escada. Diz- E por conta do financeiro, por ser muito caro, né, existia um momento exato, que era mais barato, se eu não me engano, era depois da meia-noite, que aí meu pai permitia que a gente É acessasse. sábado, eu sei disso, é Sábado, sábado, depois de meio-dia, porque lá em casa depois de eles meio-dia, ficavam algo assim. trocando. E aí eu lembro claramente dele falar: olha, para acessar é nesse período específico e durante um tempo específico e com um objetivo específico. E aí eu escrevi até um texto sobre isso, né, que relata a diferença do acesso digital que a gente tem hoje em dia, né? Eu lembro que eu acessava muito para conteúdo escolar, para pesquisas escolares, né? Para fazer É o ótimo. trabalhinho lá, a capinha, né? Do trabalho bonitinha, bem basiquinha. Mas hoje não.
Hoje a gente tem um acesso livre a qualquer toque no celular. Você está ali esperando, né? Sei lá, na fila de uma padaria, né? Enfim, numa roda de conversa entre amigos, no qual a gente está presencialmente. O celular está ali presente em cima da mesa, no teu bolso, na tua bolsa, onde você acessa facilmente essa internet, O né? E você tempo tem todo, milhares de informações o tempo todo. o Eu sou tempo uma todo. Você pessoa vai... muito observadora, né? Então, assim, eu gosto muito de ir para os lugares e observar como é que as pessoas interagem entre si, né? Principalmente essa relação familiar, né? Pais e filhos, tal, né? E a gente vê o quanto as pessoas realmente elas estão imersas com os olhos ali nas telas. E aí, Exato. fazendo paralelo com as nossas crianças, né? Eu penso nisso também, né? Além delas serem já crianças digitais, o que que elas estão observando? Adultos completamente absorvidos pelo mundo digital. Então, é aquela coisa que a tua criança, né, pede uma atenção para você e você está ali no meio de uma resolução de alguma coisa no celular, e nem sempre é algo improdutivo, não, é algo que realmente requer uma questão de trabalho, né, uma resposta que precisa ser rápida, e aí você pede tempo para essa criança, você nem olha e você continua ali no celular. Então, para além dessa geração já digital, o que que elas estão vendo? Elas estão vendo adultos mergulhados em livros? Não, elas estão vendo Não. adultos mergulhados em telas, né, em luzes ali no rosto, em corpo curvado sobre aquela informação constantemente, O né? tempo O praticamente tempo todo. todo. Você vai no metrô cheio, tá todo mundo. Você vai, aonde você vai? E é muito difícil, às vezes, porque às vezes eu e outras pessoas, eu sinto falta dessa conversa. Isso que a gente está tendo virou aves rara, porque as pessoas normalmente não têm tempo de conversar, de falar, de trocar ideias. E a falta da troca de ideias, você vê, no Brasil, esse é um dado do IBGE, se lê 2,5 livros ao ano. Então, assim, você para e pensa, meu Deus, é muito pouco. E livro, quer dizer, eu sou escritora, então eu sei da importância dos livros, da formação, de tudo isso. Os livros didáticos nos formaram, mas existem outros livros, além do livro didático, que podem te dar grande formação. As pessoas não leem. É muito difícil você ver alguém com um livro aberto no restaurante tomando café. Exato. Tá com o celular, sempre. Ah, Esperando mas está uma lendo pelo celular. consulta. Sabe? Pode até É, ler pelo Kindle. O Kindle é uma biblioteca. Eu tenho Kindle. Né? Eu digo sim, assim, eu nossa, também esse meu gosto Kindle muito. aqui, eu posso perder tudo, menos ele. Mas É, você percebe que as pessoas não têm, como você falou, não têm paciência da fala e da é, escuta. assim, não querendo tirar a responsabilidade de todos nós, né, mas talvez falando um pouco de neurociência, né, a verdade é que, assim, o mundo digital, o celular principalmente, eu acho que mais do que Uhum. televisão, né, Porque é fácil tablet, carregar. enfim, é fácil, né, é portátil para qualquer lugar. Ele virou ali um acessório no qual você consegue uma dopamina improdutiva a qualquer momento. O que que isso significa? Ela é viciante. Ela é viciante, ela tá ali, aquele movimento de rolar o feed sem nem saber basicamente o que você está vendo ou lendo, ele é viciante, é como se fosse uma droga, é como se fosse uma cocaína no teu corpo, né? E aquilo ali estimula cada vez mais. Você está rodando e aquele prazer imediato, mesmo que improdutivo, né? Te dá ali aquela sensação gostosa de descanso, de relaxamento, e você vai. E E quando você você vai. passou 2, 3 horas e você basicamente Estava não fez ali. nada. Eu tava. É. Exatamente. Olha, nós temos aí 10 minutos, né, para encerrar a nossa reunião. Mas vamos usar, esses 10 minutos. Eu queria saber o seguinte: como é que as pessoas que vão assistir a a essa nossa entrevista conseguem, é, falar com você se estiverem precisando de uma Sim, consulta? Você tem, um Instagram, alguma coisa que você pudesse dizer para tenho. nós? Então, diga. Tenho. Meu Instagram é Ana Noemi, _psicóloga.
Lá tem o link do meu WhatsApp. Eu atendo online e presencialmente, né? Então, online Brasil e mundo todo. Hoje atendo uma pessoa de Portugal também. Nossa, que máximo! É muito bom, muito legal. Então, assim, eu estou à disposição e até mesmo, sabe, Eliane, assim, para conversar, independente se a pessoa for ali realmente iniciar um processo terapêutico agora, que a gente sabe, como eu falei, a palavra privilégio, né? Tem algumas Uhum, pessoas com dificuldade financeira, né? E talvez não seja o momento exato, mas se a pessoa sentir que está num momento de angústia, que precisa desabafar, né? Precisa de alguma forma ser ouvida, porque eu acho que essa questão é uma raridade, como você falou, né? Eu sinto falta de conversar. E por que que faz falta conversar, né? Porque numa conversa a gente fala e é ouvido, a gente troca, né? Não é um monólogo, né? Você está ali de ouvido atento, aberto, escutativa, que eu costumo dizer, né? Atento ao outro, né? O que ele está trazendo. Então, o processo terapêutico tem muito isso. Então, estou à disposição das pessoas também, se elas tiverem, né? Passando aí por um momento de sofrimento e precisarem, né, de conversar pelo menos naquele primeiro momento de um socorro ali, uhum. estou à disposição, tá? Olha, foi uma conversa maravilhosa. Eu agradeço muito. Eu sei que você tem uma agenda muito apertada. Você ter vindo aqui conversar comigo, de a gente poder agora, essa entrevista enfim, vai para algumas pessoas que vão chegar a isso e vão perceber que é possível desacelerar com qualidade. Muito obrigada. E eu vou sempre convidar, porque hoje foi muito pouco. A gente vai precisar conversar mais. E aí Sim, você vai espremer a sua agenda para voltar para o Doula Literária aqui para a gente falar mais um pouco. prazer, um prazer. Prazer Muito enorme, meu amor. obrigada, viu? Muito obrigada, tá? Um Obrigada. beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.